Olá, meu nome é Júlia. No trabalho de hoje, de hermenêutica, vou estar analisando a Lei 12.288, de julho de 2010, baseada na interpretação lógica, a qual se divide em lógica formal e lógica material. A lógica material, além de usar a interpretação do texto em si, ela usa também o além, ela faz o uso da razão no porquê aquele texto, aquela lei foi redigida, foi sancionada, e o momento histórico em que ela veio a público, foi redigido ou foi sancionado. No caso da lei em que consiste o nosso trabalho, ela institui o Estatuto de Igualdade Racial, o qual é destinado a garantir à população negra a igualdade, tanto nos aspectos educacionais, quanto no aspecto da saúde, também do esporte, lazer, da religião. E tudo isso que essa lei trouxe foi baseado no que a gente vive há muitos anos, que a gente consegue observar que a população negra sofre muito, sim, com o racismo, com a desigualdade, tanto no seu trabalho, quanto na sua vida cotidiana, quanto no... Olá, meu nome é Júlia. No trabalho de hoje, de hermenêutica, vou estar analisando a Lei 12.288, de julho de 2010, baseada na interpretação lógica, a qual se divide em lógica formal e lógica material. A lógica material, além de usar a interpretação do texto em si, ela usa também o além, ela faz o uso da razão no porquê aquele texto, aquela lei foi redigida, foi sancionada, e o momento histórico em que ela veio a público, foi redigido ou foi sancionado. No caso da lei em que consiste o nosso trabalho, ela institui o Estatuto de Igualdade Racial, o qual é destinado a garantir à população negra a igualdade, tanto nos aspectos educacionais, quanto no aspecto da saúde, também do esporte, lazer, da religião. E tudo isso que essa lei trouxe foi baseado no que a gente vive há muitos anos, que a gente consegue observar que a população negra sofre muito, sim, com o racismo, com a desigualdade, tanto no seu trabalho, quanto na sua vida cotidiana, quanto no... Foi muito significativo, nesse caminho de luta pela libertação dos negros, que de qualquer forma eles ainda lutam por certa libertação onde eles vivem, na sociedade em que vivem. Então, essa foi a interpretação que eu tive, interpretação lógica material, na Lei 12.288 de 2010. Bom, eu vou falar sobre um método interpretativo teleológico. Bom, esse método ele visa estudar os objetivos, os fins e os propósitos de uma lei. E para mim é o que mais se encaixa na Lei 12.288, já que ela visa garantir alguns direitos sociais à classe negra. Então, alguns direitos que estão nessa lei é o direito à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho. E o que a gente pode falar um pouco de cada um desses direitos são o quê? No direito à saúde, todos têm acesso ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi criado pelo governo. E nesse sistema não pode ocorrer discriminação, todos têm que ser atendidos. Na questão da educação, todas as pessoas devem ter acesso à educação. Isso está em lei. E nas escolas eles estudam, tem
tem matérias, né, que eles estudam na escola sobre a África, a origem, como diz aqui na lei, no projeto, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos ou privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observando o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Na questão do trabalho, nós vemos que ainda existe alguns preconceitos, já que o contratante ele pode não estar contratando uma pessoa da raça negra para trabalhar na sua empresa por algum tipo de preconceito. E nessa lei ela visa acabar com isso, para que não tenha nenhuma discriminação, para que todos possam ser tratados da mesma forma. Também podemos ver aqui na questão da moradia. Na questão da moradia, tem muitas pessoas que moram em condições, pessoas negras que moram em condições precárias, em favelas, cortiços e etc. Esse projeto de lei ele visa também dar uma moradia digna para essas pessoas, para que também eles não possam contrair nenhuma doença ou algo do tipo. Dar uma condição digna de moradia, né, para essas pessoas. Só para concluir, então esse é o que o método teleológico ele visa. Ele visa garantir os direitos de uma classe racial, que é a classe racial negra, tem por direito, como qualquer outro cidadão, sem nenhuma desigualdade. Por isso que essa lei foi criada. Olá, me chamo Leonardo Alves, sou estudante de Direito segundo período da Faculdade BM. Vou tratar aqui hoje sobre a Lei 12.288 de 2010. Essa lei trata sobre a igualdade racial. Vou ler somente o caput dela para vocês, porque eu vou usar um método de interpretação lógica formal. E o caput da lei diz o seguinte: ela tem o intuito de criar um Estatuto de Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação às demais formas de intolerância étnica. Se você pegar o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, você vê que tem uma coerência junto com a lei atual de 2010, onde no caput do artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se você pegar a Lei 12.288 de 2010, ela vem para fortificar os direitos, né, pegando diretamente o público da raça negra. E se você olhar, a Constituição ela já garante a igualdade. Então, quando a gente junta os dois, vemos que temos uma coerência, que já que a lei ela vem garantindo a igualdade, e a lei, né, no artigo 5º, e a lei de 2010 ela vem fortificar os direitos de uma forma mais minuciosa. Olá, meu nome é Tatiana, sou estudante do segundo período de Direito. Hoje vamos falar do método de interpretação histórico e sociológico da Lei 12.288 de 2010. A interpretação histórica baseia-se na investigação de antecedentes da norma. Pode-se referir-se ao histórico do processo legislativo, desde o projeto de lei, a sua justificativa ou exposição de motivos, discussão, emendas constitucionais, aprovação e promulgação, ou antecedentes históricos e condições que precedem, como a grande maioria das normas jurídicas, constitui a continuidade ou a modificação de disposições precedentes. É de grande utilidade para intérprete estudar a origem e o desenvolvimento histórico dos institutos jurídicos que,
para captar o significado exato das leis vigentes, no elemento histórico entra também o estudo da legislação comparada para determinar se as legislações estrangeiras tiveram influência direta ou indiretamente sobre a legislação que se deve interpretar.